Olá, pessoas! Meu nome é Diego Vinícius, eu sou psicólogo, doutor em psicologia, trabalho como psicólogo em Extrema, Minas Gerais. Essas são algumas das minhas redes nas quais você pode entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida ou alguma colocação sobre o tema do vídeo de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental de pessoas LGBT+. Eu estou aqui em meu nome enquanto psicólogo e professor de psicologia, mas também enquanto membro do coletivo Aceita, do interior de São Paulo, na cidade de Atibaia. A Aceita é um coletivo que promove festas, eventos culturais e conteúdo LGBT+. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa comunidade, porque a gente vem há apenas 3 anos construindo um nome, uma identidade que procura ser plural. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a saúde mental de pessoas LGBT+, apresentando inclusive uma pesquisa que foi feita no ano passado, no ano de 2020, em relação à população LGBT+, no momento da pandemia. Será que nós cuidamos da saúde mental? A sigla LGBT+, ou LGBTQIA+, indica então várias identidades e orientações sexuais agrupadas no mesmo grupo, um grupo LGBT+. L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais e T de travestis e transexuais. O mais designa outras identidades e outras orientações que estão vinculadas a essa questão de identidade e de orientação. As letras da sigla LGBT+, referem-se à orientação sexual e à identidade de gênero de mais de 11 grupos de pessoas. E a união deste grupo foi construída historicamente pela necessidade de agrupamento político em busca do acesso a direitos, do combate a preconceitos e estigmas sociais e enfrentamento das vulnerabilidades sociais que acomete pessoas LGBT+. O diagnóstico LGBT+, na pandemia foi realizado entre 28 de abril e 15 de maio de 2020, em parceria dos coletivos #VoteLGBT com a Box 1824. Essa pesquisa foi realizada então no ano passado com mais de 9.500 pessoas LGBT+, no Brasil. E a pergunta foi: qual é a maior dificuldade que você está enfrentando durante o isolamento social? E em primeiro lugar, com mais de 42%, foi saúde mental, relatando problemas como ansiedade, depressão e crise de pânico. Depois vinham as novas regras de convívio, solidão, falta de renda e terapia hormonal. Eu vou ler alguns trechos dessa pesquisa apresentada no relatório. Então fizeram a pergunta: você sentiu algum impacto na pandemia Covid-19 que tem relação com o fato de você ser LGBT+? Alguém respondeu: antes da pandemia eu já sofria transfobia por parte da família, mas todos trabalhávamos. Com essa pandemia, passamos a ficar juntos com mais frequência e pela não aceitação familiar e por violência psicológica por parte de minha mãe, saí de casa. Ela já havia me expulsado. Estou desolada e nada bem psicologicamente. Essa fala é de uma mulher trans, preta, hétero e de classe D. Uma travesti parda, pan, classe D, falou: a minha sensação de solidão foi maior durante a pandemia. Eu acho que isso tem a ver com o meu gênero. Também a minha necessidade de não conseguir permanecer em isolamento social. Sem renda fixa, tive de me expor mais. Acredito que isso tem a ver também com o meu gênero. Isso, a longo prazo, é intensificado pela pandemia. Então, essa pesquisa vai apresentar os maiores impactos que a pandemia trouxe para a população LGBT+. A principal delas se refere, então, à saúde mental. Há muitos aspectos que nós devemos considerar quando falamos em saúde mental.
Infelizmente, nós temos dois principais transtornos que acometem as pessoas, também as pessoas LGBT+: depressão e ansiedade. Do ponto de vista psicopatológico, os quadros depressivos têm um elemento central e comum, que é o humor triste. Entretanto, há uma multiplicidade de sintomas. Os principais sintomas da depressão são tristeza, melancolia, o choro fácil e frequente, a apatia, aquela indiferença, sabe? Aquela ideia, aquela concepção de tanto faz. Algumas pessoas relatam a falta de sentir sentimento, dizendo algo do tipo: é terrível, não consigo sentir mais nada. Também há sentimentos de tédio e aborrecimentos crônicos, irritabilidade, angústia ou ansiedade, desespero e desesperança. E nós vamos entender que a pessoa é ansiosa ou está ansiosa quando ela passa por esses sintomas por mais de 6 meses. A pessoa vive angustiada, tensa, preocupada, nervosa ou irritada. Neste quadro de ansiedade é comum sintomas como insônia, dificuldade em relaxar, angústia constante, irritabilidade aumentada e dificuldade de concentração. E são comuns também sintomas físicos como taquicardia, tontura, dores de cabeça, dores musculares, formigamentos, sudorese ou suor frio, entre outros sintomas. Em ambos os casos, tanto em depressão quanto em ansiedade, é necessário buscar tratamento psicológico. Qual é a expectativa de vida do brasileiro? Você sabe? A expectativa de vida aumenta quando nós melhoramos o ambiente e promovemos qualidade de vida. Hoje, em 2020, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. Em 1990 era de 33 anos. A pessoa trans vive em média no Brasil 33 anos. Isso indica que as pessoas trans vivem em média no Brasil a mesma quantidade em anos do que o brasileiro há mais de 100 anos atrás. A baixa expectativa de vida de pessoas trans, sobretudo das mulheres trans, está vinculada ao fator violência. São inúmeras violências contra essa parcela da população. Apenas nos 4 primeiros meses de 2020, o Boletim de Violência contra a População Trans da Associação Nacional das Travestis e Transsexuais registrou o maior índice de homicídio desde 2017. Foram 64 homicídios oficiais de pessoas trans só nos 4 primeiros meses de 2020. Outro tipo de violência mais estrutural e simbólica está relacionado ao trabalho. Apenas 4% da população trans atua em empregos formais. 90% das travestis e mulheres transexuais realizam trabalhos de cunho sexual. Isso indica que 9 em cada 10 mulheres trans irão se prostituir para garantir a sobrevivência. A revista 197 de 2020 do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo apresenta, na página 11, uma matéria sobre pessoas trans, falando inclusive da questão da saúde mental dessas pessoas. E aqui a matéria apresenta a Alexandra Braga, que é uma psicopedagoga, professora da rede municipal e moradora de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ela é uma mulher trans de 42 anos. E eu vou ler uns trechos da entrevista dela. Sou uma mulher transexual de 42 anos. Chegar a essa idade assim, com um lar, um esposo e um cachorrinho, como educadora e respeitada em todos os lugares, é uma raridade. Hoje eu olho especialmente para aqueles que ainda vivem à mercê no país que mais mata mulheres transexuais e travestis. E ela traz aqui todo o percurso dela, de faculdade, escola, transição, experiências com a família. Ela, assim como muitas trans, também evadiu no ensino básico e não concluiu o ensino médio na idade que era esperada. Ela relata também que fez a cirurgia de redesignação sexual e fala sobre o apoio psicológico que recebeu. Alexandra não conseguia se olhar no espelho.
e seu corpo inibia a intimidade com seu parceiro. Eu chorava muito por isso, ela disse. Estava lá, no meio de uma festa, e de repente vinha o choro em razão da minha condição. O desespero motivou 3 tentativas de suicídio, o que levou Alexandra a procurar apoio psicológico. Enquanto psicólogos, nós temos 2 resoluções importantes duas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que são importantes em relação ao nosso olhar para as questões das pessoas LGBT+. A resolução que eu quero falar aqui é de 99 e é justamente a resolução 001 de 1999. Ela trata especificamente em relação às orientações sexuais e sugere que o psicólogo deve refletir para minimizar a discriminação e o preconceito contra pessoas homossexuais. O psicólogo não deve exercer qualquer ação que favoreça a patologização dos comportamentos homossexuais. O psicólogo também não pode colaborar com eventos públicos ou privados que proponham tratamento e cura das homossexualidades. E também não devem se pronunciar em eventos que reforcem o preconceito contra pessoas homossexuais. A resolução 01 de 2018 fala sobre a identidade trans e o trabalho do psicólogo ao cuidar das pessoas com identidade trans. Assim, o psicólogo deve contribuir para eliminar todo e qualquer tipo de transfobia, não ser conivente e nem se omitir em caso de discriminação de pessoas trans, reconhecer e legitimar a autodeterminação das identidades das pessoas trans e é vedado ao psicólogo colaborar sob a perspectiva patologizante em eventos públicos ou privados que visem a terapia de reversão sexual. Então, cabe aqui um alerta a você, estudante ou psicólogo, ler essas 2 resoluções e compreender a posição do Conselho Federal de Psicologia e também as posições dos conselhos regionais de psicologia em relação aos cuidados e ao apoio psicológico que nós podemos oferecer às pessoas LGBT+. É importante ressaltar que a despatologização das identidades trans leva a sociedade a criar novas condutas, menos medicalizantes e sem a compulsoriedade para a presença de psicólogos e psicólogas durante o processo de transição. Esse vídeo teve como objetivo nos alertar em relação à nossa saúde mental e a possibilidade de buscar ajuda quando for necessário. Algumas populações, como é a população LGBTQIA+, está mais vulnerável em relação a algumas demandas sociais. Por isso, a necessidade de políticas públicas que garantam a sobrevivência, a cidadania e os direitos das pessoas LGBT+. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.